Pessoal, bom dia, né? Vamos lá, mais uma aula de matemática, matemática 2 hoje, né? Vai falar da continuidade da nossa parte de trigonometria 1, né? Então vamos se organizando, vamos pegando aí nosso material, né? Para que a gente possa estar estudando direitinho. Parte 2, nosso material 266. Parte trigonométrica aí. Vamos lá, para a gente poder depois só fazer exercícios dessa parte trigonométrica que nós temos aí para nossos estudos. Tá bem? Então vamos aí, vamos se organizando para que possamos arrochar nosso conteúdo. Vamos lá. Vamos lá. Toda a parte trigonométrica que nós trabalhamos até agora, ela também vai se valer do recurso do círculo trigonométrico. Aqui, essa figura aqui, eu tenho um círculo trigonométrico. Professor, para que ele serve? O círculo trigonométrico, ele é dotado de uma circunferência, né? Que vocês sabem que ela vai variar. Ela tem variações, está aqui embaixo. Ela varia 0, 90 graus, 180 e 270, 360 graus. Isso, pessoal, porque aqui eu tenho duas variações. A circunferência, o círculo trigonométrico, ele pode ser tratado em radianos ou em graus. Ambos são ângulos. Eles são ângulos. Entendido? O círculo trigonométrico ele vem para tratar desses ângulos e tratar das relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente e as demais. Lembrando que o π ele vale 180 graus, né? Detalhe, pessoal, importante para vocês. O π ele pode valer duas coisas diferentes. Ele pode valer aproximadamente 3,14, barulhinho aqui chato, e pode valer também 180 graus. Mas como assim, professor? Essa parte aqui, do 3,14, é quando eu falar de quê? É quando eu falar de comprimento de circunferência. Tá aqui em cima, a circunferência ela não possui um raio, não possui um diâmetro, e ela possui também quem? Um comprimento, que é 2πr. Esse π aqui, ele vale aproximadamente 3,14. Lembrando que tem outros valores, né? Se eu for parar para observar os valores de π, quais os valores que eu tenho de π, 3,14, 15, 92, 65, 4 e assim sucessivamente, tá bem? Então eu tenho que ter esse cuidado com essa relação também do meu π. Lembrando também que eu tenho uma área, só para caráter de informação. Se a minha circunferência tem um comprimento, ela também vai ter toda uma área, que essa área vale quanto? πr ao quadrado, tá bem? Então, retomando. No círculo trigonométrico, ele tem duas denominações, ele tem algumas observações básicas. Primeiro, aqui na direção do x, nessa direção do x aqui eu tenho um plano cartesiano, x e y. Aqui na direção de x, eu vou ter o eixo de quem? Dos cossenos. Na direção de y, eu terei aqui o eixo de quem? O eixo dos senos. Entendido? Então tem que ter muito cuidado com isso. Nesse caso aqui do círculo trigonométrico, pessoal, o raio dessa circunferência, ele tem um valor. Ele tem um valor numérico. Esse valor numérico vai ser 1. Entendido? Esse valor numérico ele pode variar. O meu círculo o meu plano cartesiano ele não tem valores positivos, negativos e negativos. O meu círculo trigonométrico da mesma maneira. Esse raio aqui, ele pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Tá legal? Então sempre tem que ter essa atenção nessa parte da trigonometria, para que vocês observem bem e recapitulem bem esse detalhe, tá legal? Então vamos lá, continuando. Falei sobre o comprimento, falei sobre a área, falei sobre o comportamento do meu círculo trigonométrico. Detalhe, essa setinha está informando que ele sempre vai ser analisado no sentido que anti-horário. Observem. Como é que eu estou contando meu ângulo? 0, 90, 180, 270, 360. Estou contando no sentido que anti-horário, para que possa funcionar da melhor maneira possível, tá bem?
sempre no sentido anti-horário. Professor, um detalhe, se eu vier a observar o meu círculo trigonométrico no sentido horário, aí eu vou estar falando de ângulos negativos, entendido? Se eu mudar o sentido do meu círculo trigonométrico, eu vou estar falando de um ângulo negativo, menos 30, menos 40, menos 50 graus, menos 180, entendido? Eu vou vir por aqui, ó. Mas o correto é sempre analisar no sentido que? Anti-horário. Vem para cá, ó. Aqui na minha circunferência, eu peguei e tracei esse raio aqui, ó. E o raio não é igual? Tanto faz eu botar onde eu quiser, o raio sempre vai valer quanto? Vai valer 1. Se eu observar bem, ó, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e vou tentar preencher essa figura. Acho que eu já mostrei isso para vocês algumas vezes. Se eu preencher essa figura, aqui embaixo eu tenho quem? Cosseno, não é verdade? E aqui em cima eu tenho quem? Eu tenho seno. Ó, cosseno com cosseno, seno com seno. Professor, por que esse lado aqui é seno? Porque ele é paralelo a esse aqui, ó. Aqui não é seno? Eles são retas o quê? São retas paralelas. Se são retas paralelas, são retas iguais. Então, aqui eu tenho seno e aqui eu tenho cosseno. Uma coisa muito importante, pessoal, em trigonometria, também em geometria, que vocês nunca podem esquecer, é o bom e velho Teorema de Pitágoras. O que me diz o Teorema de Pitágoras? Tem um triângulo, eu vou dizer que esse aqui é retângulo, né? O que ele vai me informar? Ele vai me dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Sabendo disso, eu vou ter também a relação fundamental da trigonometria. Ó. Se eu pegar aqui esse meu triângulo aqui, ó, já mostrei isso para vocês. Se eu pegar esse meu triângulo aqui e jogar dentro do Teorema de Pitágoras, quem é que vai ficar? Vai ficar quem? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa será igual a 1. Aqui, pessoal, é a relação fundamental da trigonometria. Já mostrei isso para vocês. Ela vem de onde? Ela vem do Teorema de Pitágoras. Só para a gente recapitular algumas coisas, entendido? Então fiquem espertos com relação a isso aí. Aqui outro detalhe importante, ó, no meu círculo trigonométrico, eu tenho que identificar onde é que está cada um. Aqui na direção horizontal eu tenho quem? Cosseno. Na direção vertical eu tenho quem? Seno. E nesse vertical paralelo eu vou ter quem? A tangente. Então aqui eu mostrei as três características básicas que eu quero de vocês nessa parte trigonométrica. Cosseno, seno e a tangente, ó, tangindo aqui, ó, sendo tangente a minha circunferência, tá legal? Beleza? Então, com essa aí, fiquem tranquilos, ó, aproveitem aí, façam as anotações de vocês, tire o print aí da tela, para que vocês possam estar vendo isso. Pessoal, logo eu já passei algumas questões, estou esperando a devolutiva de vocês, vou passar mais questões para que a gente possa estar resolvendo e se aprofundando nesse conteúdo de trigonometria que é muito importante. Aqui eu estou querendo repassar todas as ferramentas para vocês. Ciclo trigonométrico, plano cartesiano, teorema de Pitágoras, relação fundamental da trigonometria. Essa relação aqui, pessoal, ela pode ter outras? Pode ter outras sim. Ciclo trigonométrico, sentido anti-horário, né? Ele pode ter duas variações. Ele pode ser em radianos e pode ser em graus, mas ambos estão falando de ângulos. O π, ele pode ser quanto? Ele pode ser 130 graus. Lembrando que o π, ele tem duas maneiras ele tem duas representações. A primeira que a gente sempre conhece, que vale 3,14, que eu vou usar onde? Eu vou usar no comprimento, em volume, em determinadas situações. Tá legal? E o outro 180 graus eu vou estar utilizando principalmente no meu círculo trigonométrico, nessa aplicação de trigonometria básica. Entendido? Beleza. Vamos lá. Agora, pessoal, sabendo disso, a gente vai tentar preencher essa tabelinha aqui. Vocês sabem que nós temos os ângulos notáveis, né? Vou até tentar representá-los aqui para vocês, da melhor maneira. Né? Eu sempre vou ter a representação desses ângulos, né? Os ângulos notáveis, que são os mais utilizados pela gente. Eu vou ter o primeiro, que é quanto? 30 graus. O 30 graus, ele também tem seno e tem cosseno, tem tangente, tem tudo. Depois, vem um ângulo muito importante para matemática, mas também muito importante para física também, que é o ângulo de
45 graus. E depois vem um ângulo também muito importante para a matemática, que é o ângulo de 60 graus. Esses aqui são os ângulos notáveis. Tem aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Mas agora, pessoal, eu também tenho que aprofundar o meu raciocínio diante outros conteúdos. Eu não falei para vocês que essa minha circunferência ela tem um raio igual a 1, não é verdade? E eu também falei para vocês que aqui em cima eu não tenho o plano cartesiano, x e y. Só que agora eu tenho outra análise sobre ele. Qual é essa análise? A análise que eu tenho é de cosseno e a análise de seno. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar valores que vão variar de 0, cadê aqui? De 0 graus, vai passar 90 graus, 180 graus, 270 graus, até chegar a 360 graus. Esses valores vão variar de quanto, professor? Esses valores vão variar de 0, eles vão variar de quanto? Eles variam assim, ó. Ele vai ter a seguinte variação. Vou fazer bem aqui a variação dele, ó. Ele vai variar de menos 1, passando por 0 e sendo 1. Bora descobrir, bora analisar. Quem é o cosseno de 0? Quem é o cosseno de 0? Bem aqui, quem é? É quanto? Mais 1. Quem é o cosseno de 90 graus? Esse eixo aqui, toca aqui em cima? Não. Então se ele não toca, é 0. Cosseno de 90 é 0. Já eu vou demonstrar para vocês. Ó. Quem é... Ó, eu tô aqui, ó. Aqui é o eixo dos cossenos, ó. Tô trabalhando cosseno, ó. Quem é o cosseno de 180? Menos 1. Vocês lembram lá da segunda lei de Newton? Que as forças se separam, as forças em sentidos contrários se separam. Por que quem? Porque o cosseno de 180 quanto é? Menos 1. Por isso que elas se subtraem. Quem é o cosseno de 270? Ora, professor, se eu não tenho de 90, de 270 que eu não tenho mesmo. E quem é o cosseno de 360? Cosseno de 360 é 1 grau. Bora tirar a prova dos 9, para quem está com dúvida. Vamos lá. Espero que tenha. Deixa para focar aí. Ó, cosseno de 0 graus. Igual a quanto? 1. Vamos para ver? Cosseno de 0 graus é igual a 1. Vamos lá. Cosseno de 90 é igual a 0. Cosseno de 180 menos 1. Cosseno de 270 0. E o cosseno de 360 é quanto? É 1. Esses são valores também que vocês vão estar utilizando. Eu não falei para vocês que esses valores vão variar aqui de menos 1, 0 e 1, né? A variação que eles possuem também. Vamos agora ao seno. Seno é nesse eixo aqui, ó. Legal, ó. Esse eixo aqui, ó, que é o eixo do seno. Esse eixo que está na vertical. Então vamos lá. Então vamos achar o nó. Quem é o seno de 0? Ora, aqui, professor, ele não toca, então ele é 0. Quem é o seno de 90? Quanto é? Mais 1. Quem é o seno de 180? É 0. Quem é o seno de 270? Menos 1. Ele não toca bem aqui, ó. Quem é o seno de 360? É 0. Ó, ele foi praticamente o inverso da outra conta. Isso faz sentido, senhor? Faz total sentido. Aqui, pessoal, eu botei isso aqui no cantinho, porque são quem? São os ângulos notáveis. Mas só que existe uma situação, pessoal. Para todo e qualquer cálculo que vocês forem fazer, eu recomendo que vocês utilizem. Quem tem a calculadora científica, beleza. Quem não tem, vai fazer o seguinte, ó. Quem não tem, só um instante.
Ó, quem não tem, vá lá na página 289 e você vai ter todos os valores, ó. Todos os valores dos ângulos de 1 grau até 90 graus, tá entendido? Todos os valores dos ângulos com seu seno, com seu cosseno e com a sua tangente, tá legal? Aí isso vai ajudar vocês nos cálculos de vocês, mas não se preocupem em decorar esses valores. As questões elas vão vir informando, vão vir contar. De repente eu passo a noite de exercício, esqueci de formar o ângulo. Você não vai bater cabeça, vá lá no seu material, pegue isso e tente aplicar as contas, tá beleza? Então na página 283 do material de vocês tem essa tabelazinha de ângulos, né? E detalhe também, ó, os ângulos notáveis que eu anunciei para vocês, estão aqui eles, ó. 1, 2, 3. Aqui tá errado, aqui tá meio de uma maneira diferente, ó. É assim, ó. Cadê? Tá certo mesmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, ó. A raiz em cada um. Então aqui você tem essa relação básica que eu já comentei com vocês para essas relações, né? Ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente ou então seno sobre cosseno. Entendido? Então fica essa dica. Isso aqui, pessoal, é um material de revisão que vem para o terceiro ano. Tá? Vocês não tem esse material aqui não, mas depois eu passo algumas imagens dele para vocês. Então continuando. Ó, lá a parte trigonométrica também ela vai ter duas leis básicas: lei dos senos e lei dos cossenos. Ó, primeira coisa que para a gente ter caráter de informação: todo e qualquer ângulo que eu for informar, ele sempre será informado pelo alfabeto grego. Nesse caso aqui, ó, alfa, beta e gama. Sempre os ângulos são informados por letras do alfabeto grego, para caráter de informação. Aqui, pessoal, existe uma demonstração matemática para isso aqui. Depois eu posso estar vendo um vídeo específico para mostrar para vocês. Que só uma demonstração dessa, pessoal, pode levar um certo tempo para poder fazer para vocês. Mas eu prometo fazer um vídeo extra aí, demonstrando essa equação da lei dos cossenos. Mas a lei dos cossenos, pessoal, ela vai ter essa figura aqui para vocês, ó, essa cara para vocês, ó, essa formulazinha. Vamos supor que eu pegue aqui o ângulo alfa. Vou pegar o ângulo alfa. Aqui, ó, o ângulo alfa. Quem é que vai ser o ângulo alfa? Vai ser quem? O lado oposto a ele ao quadrado vai ser igual a quem? Aos catetos dele. Eu vou chamar não. Ó, vamos lá. Vamos falar de uma maneira mais simples. Tá aqui eu tenho um triângulo, né? Triângulo qualquer. A, B, C, com 3 ângulos, né? Lembrando que as medidas de alfa, beta e gama tem que ser igual a 180 graus. Entendido? Então vamos lá. O que vai acontecer? Tá aqui meu ângulo alfa. O lado oposto a ele vai ser quem? A ao quadrado. Que vai ser igual a quem? Agora aqui começa a magia, ó. O lado que está com ele ao quadrado, mais o outro lado que está com ele ao quadrado, menos o B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Professor, isso serve para quê? Isso serve para infinitas demonstrações. Infinitas demonstrações. Essa lei dos cossenos. Detalhe, ó. Aqui nesse primeiro momento, ela vai estar sendo negativo, né? Na demonstração, a gente vai observar o ângulo e ela vai ter esse caractere, que vai ser sempre negativo. Sempre negativo. Ó, essa aqui é a lei dos cossenos. Aqui essa lei dos cossenos que eu tô. Aqui, por que tem 3, professor? Porque ela está sendo mostrada para o ângulo alfa, depois para o ângulo beta, depois para o ângulo gama. Entendido? Se você observar aqui em cima do ângulo gama, vai ser quem? Ó, o lado oposto a ele ao quadrado e os lados que estão com ele também elevado ao quadrado. Sempre com um produto. Que produto, professor? Esse produto aqui, ó. Menos 2 vezes o lado, vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo, professor? O ângulo em questão. Ou alfa, ou beta, ou o ângulo gama. Então, existe um detalhe bem interessante, ó. Aqui, ó, tem um triângulo retângulo, né? Tem um triângulo retângulo qualquer. O que eu vou fazer? Se eu pegar como referência esse ângulo aqui, eu disser que esse ângulo do cantinho aqui é o ângulo alfa. Eu vou ter quem? A ao quadrado, aqui ao quadrado. O outro ângulo, esse outro lado com ele, B ao quadrado, mais C ao quadrado,
menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Só que tem um detalhe, ó. Quem é o cosseno de 90 graus? Ele é zero, tá aqui ele, ó. Aqui, ó, 90 graus e tá aqui o... Ele só tem seno. Ele tem cosseno? Não. Cosseno de 90 graus, quanto é? Zero. Tá bem aqui a nossa tabela informada pra gente. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Se ele vai ser zero, eu vou repetir minha conta. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se ele for zero, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de 90. Quem é o cosseno de 90? Zero. Então, esse produto aqui todinho vai ser quanto? Vai ser zero. Então, a minha lei dos cossenos no teorema não, no triângulo retângulo, ela vai voltar para onde? Teorema de Pitágoras. Por isso que ele é importantíssimo para os conceitos matemáticos. Esses valores aqui, pessoal, vão valer para todos os outros triângulos. Para qualquer triângulo. Mas se eu pegar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo o quê? Menor que 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo o quê? Menor que 90 graus. Aqui é um ângulo o quê? Menor que 90 graus. O ângulo ele pode ser menor ou maior do que 90 graus. Se ele for 90 graus, eu vou cair aonde? No teorema de Pitágoras. Tá bem, meus amores? Tá bem? Aqui é a lei dos cossenos de uma maneira mais sucinta, mais resumida. Né? Depois a gente pode fazer a demonstração gráfica de onde é que vem esses valores e de onde é que vem isso aí. Tanto do ponto de vista matemático, quanto do ponto de vista físico. É o que a gente vai comentar aqui agora. Ó. Vamos supor. Essa aqui, pessoal, é uma questão que tem no material de vocês, que ela fala sobre um túnel. Ela diz o seguinte, ó. Vou ler aqui para vocês. É uma questão que está na página 278. Ela diz assim, ó. Um engenheiro quer construir um túnel entre os pontos A e B, onde se localiza um morro. Lá na figurazinha aqui, ó. Tem um morro aí, ó. Entendido? Onde se localiza um morro, conforme o esquema abaixo. Tá aqui o esquemazinho abaixo. Do ponto C, que é bem aqui, ó. Ele visualiza os pontos A e B e obtém os valores. Ele diz que a distância de A até C é 260 metros. A distância de C até B é uma distância de 420 metros. Né? E ele diz que o ângulo que ele faz essa visão é um ângulo de 52 graus. Qual é o comprimento do túnel? Né? Ele pergunta qual é o comprimento do túnel. Geral, mas nesse caso, essa questão é uma questão bem interessante. Né? Pode ser uma questão do vestibular. Né? Porque ele disse logo que o cosseno de 52 graus é 0,62. A questão tem que vir informando. Então, vou utilizar a lei dos cossenos. Ele não quer descobrir essa fatia aqui, não quer? Ó? Ele quer descobrir essa fatia. Essa fatia é onde vai estar posicionado o túnel que ele vai projetar. Entendido? Ele tem esse valor e ele tem esse aqui. Por isso que quando eu montar a minha lei dos cossenos, vai dar certinho. Olha. Ele não quer descobrir essa distância. Essa distância é quem? Ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Do mesmo jeito que estava na demonstração lá. Então, ele quer calcular esse valor de C. Eu vou chamar de Czinho, para não estar repetindo esse distúrbio. Aí eu vou ter os ângulos, aí eu vou ter os lados com ele, ó. Esse lado aqui vale quanto? A distância de A até C? 260 ao quadrado. Mais essa parte aqui, BC, vale quanto? 420 ao quadrado. Menos quanto? 260. Repete os valores. Lá ele estava na potência, aqui ele passa a ser um produto. Né? BC, 420 ao quadrado. Vezes o cosseno de quem? 52 graus. Aqui você já bota quanto? 0,62. Professor, eu tenho dificuldade com o número com vírgula. Pois trate de estudar, porque senão a questão vai ficar complicada pro lado de vocês. Vamos lá. Aí C ao quadrado. Aí você vai resolver tudo isso aqui. Resolver essas potências, resolver esses valores, para que possa dar certo. Vamos lá. 260 ao quadrado é igual a 67.600 mais 420 ao quadrado,
176.400. Estou fazendo com a calculadora aqui perto de vocês. Ó. Menos, vamos lá. Bora resolver isso aqui tudo. Esse é um produto, papoca tudo de uma vez. 260 vezes 420 vezes 0,62. Dá igual a quanto? 135,408. Aqui na minha calculadora, pessoal, onde é vírgula, Maria, só ver aqui agora, só configurar ela aqui novamente. Não, ainda não está no jeito que eu quero. 2. Agora que sim. Ó. Onde é vírgula, é vírgula. Vamos lá. 2 vezes 260 vezes 420 vezes 0,62. Vai dar quanto? Aqui eu estou querendo 1, mas não. Vai dar 135.408. Entendido? Vamos resolvendo. C ao quadrado. Ah, professor, mas no dia da prova lá, eu vou ter calculadora? Não, aqui é só para facilitar os cálculos da gente. Mas também o pessoal não é muito meio doido de colocar muita conta grande, não. Para isso você tem que estar... Professor, como é que eu posso... Eu tenho dificuldade com esse tipo de conta. O que eu vou fazer? Prática. Não tem outro. Não tem outro, não. Dá quanto? Dá 108.592. Tira a raiz disso aí. Vai dar quanto? Tira a raiz. Vai dar aproximadamente 329,53 metros. Aproximadamente esse valor aí. Professor, eu tenho que me preocupar com essa matemática básica? Não. Mas o que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte. Você sempre tem que estar praticando. Sempre deve estar praticando para que você obtenha uma certa prática. Não tem problema nenhum estar com o calculadorazinho do lado. Para ajudar. Não para que você faça todo o seu trabalho dessa maneira. Agora aqui, pessoal, vem um cuidado, vem uma observação. Eu mostrei para vocês, e nós acabamos de utilizar essa lei dos cossenos de maneira negativa. A parte negativa da equação. Mas ela tem, professor, um lado positivo? Tem. E depois eu vou mostrar para vocês. Isso são interpretações dos ângulos complementares e suplementares, que eu vou estar mostrando para vocês. Mas observa aqui uma aplicação que eu comentei muito com vocês, quem foi meu aluno fundamental, a parte de física. Que eu tenho o quê? Aqui eu tenho um plano reto, tenho um caixote com massa M, uma força F1 e uma força F2. Eu vou calcular a força resultante. Para que eu possa calcular eu sei que eu li, né, e vi em alguns comentários, que quando eu tenho força em sentidos contrários, eu faço o quê? Eu vou subtrair. Né? Eu sei que eu vou subtrair. Né? Só que lá no conceito de segunda lei de Newton me diz o seguinte: a somatória das forças externas a um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho isso, professor, se eu tenho essa somatória, como é que eu vou subtrair? Por isso que chama-se uma somatória vetorial, grandezas vetoriais. Nem sempre eu vou estar somando, se é que vocês me entendem. O que vai acontecer? Vou perguntar uma coisa para vocês. Quando eu aplicar, nesse caso aqui, depois eu vou fazer a demonstração, ela vai me dizer o seguinte, ó. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes força 1 vezes força 2 vezes o cosseno do ângulo. Quem é o ângulo aqui? 180 graus. Depois eu vou explicar para vocês na interpretação do paralelogramo. Né? Essa representação aqui, pessoal, ela é assim, ó. Se eu for representar aqui de maneira geométrica. Aqui eu tenho uma força. Acho que o professor Jair vai mostrar para vocês. E aqui eu tenho outra força. Né? Vou chamar aqui de força
Só para ficar bonitinho. Força 1. E aqui eu tenho força 2. Só para exemplificar. Na física, eu tenho um negócio chamado teorema do paralelogramo. Vou pegar isso aqui e vou repetir aqui, ó. Se é paralelogramo, vai ficar assim, ó. São retas paralelas. Vocês estudaram isso aí lá no nono ano. Ó, paralelo, F2 está aqui, ó. Aqui é a representação de F2. E a representação de F1, se é paralelo, jogo lá para cima. Jogo lá para cima. Vai ficar um pouquinho torto aqui porque eu tenho o braço torto. Aí, aqui, pronto. F1 tá lá em cima. E aqui, ó, e aqui, pra cá, meu filho, vai se gerar um negocinho conhecido como força resultante. Aqui é minha força resultante. É como se eu tivesse uma força puxando para lá, outra força puxando para cá. Onde é que vai estar a minha força resultante? Vai estar bem aqui no meio, ó. Pá! Aí por isso que eu vou fazer a interpretação desses ângulos, fazer a interpretação geral, tudo mais. Aí vai mudar aqui. Em vez de ser negativo, vai ser positivo. Nesse caso aqui, pessoal, não levem isso ao pé da letra, né? Nesse caso aqui. Por isso que quando eu pego lá, se você for ver na sua tabelinha, lá no círculo trigonométrico, o cosseno de 180 graus é igual a quanto? Menos 1. Lá no meu círculo trigonométrico. Por isso que aqui, ó, quem é minha força? Minha força, professor, vai ser a subtração dessas forças aqui. A minha força resultante vai ser isso. Mas por que é negativo? Porque o cosseno entre as forças, entre os ângulos de força F1 e F2, vale quanto? Vale menos 1. Acredito? Devido a isso aqui. Isso aqui, pessoal, é um paralelogramo. Eu acho que é teorema. Teorema do paralelogramo. Isso é importantíssimo. Esse é o teorema do paralelogramo. É importante demais. Professor, isso aqui tudo tem aplicação? Tem. Toda essa parte tem. Eu acho que com o professor Jailson, vocês já viram um negocinho chamado trabalho, né? Já estudaram o trabalho. O trabalho diz o seguinte, ó. Vou fazer aqui do ladinho. Não estava previsto aqui da nossa gravação, né? Vou pedir aqui a permissão dos meus produtores para que eu possa estar fazendo isso para vocês. Tem um plano aqui, a superfície. Sempre tem que deixar bem estabelecido minha superfície. Por quê, professor? Porque tem um negócio chamado força normal. Aí eu preciso de estabelecer que a força normal e a força peso elas estejam em equilíbrio. Por isso que eu preciso de uma superfície. Ó. Vocês já estudaram com o professor Jailson um negócio chamado trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Eu gosto de chamar de W porque é work, é mais chique, né? Eu sou o professor chique. Então vamos lá, observe aqui, ó. Trabalha esse aqui, ó. Grandeza escalar. Observem comigo, ó. Se a minha caixa está aqui e eu estou puxando ela para cá, ela está se deslocando para cá, ela está tendo um deslocamento D para cá, eu estou puxando ela aqui, ó. Uma força F, né? O ângulo entre essa força e o deslocamento, ele é um ângulo menor que 90 graus. Então ele tem seno e tem cosseno. Não tem problema nenhum. Seno e cosseno diferente de zero. Né, ó. Tá aqui minha caixa, tá aqui. É como se você tivesse uma caixa, você estivesse puxando essa caixa com uma cordinha. Tá aqui, ó. Você está exercendo essa força aqui e a caixa está se movimentando nesse sentido. Na direção de X. Entendido? Até aí tranquilo, né? Beleza. Então, eu tenho trabalho? Tem trabalho sim. Tem trabalho, de muito trabalho de puxar essa caixa. Se ela for pesada, pior ainda. Agora observe aqui, ó. Se eu disser para vocês que a minha caixa, por algum motivo, está se movimentando, está se deslocando nessa direção, novamente, direção de X, mas eu tenho uma força aqui para cima. Eu tenho uma força aqui para cima. Vou chamar de força F2. Né? Eu tenho a força F2. Vamos supor que o exemplo anterior eu estava puxando com a força F1, uma força na diagonal. Mas agora eu vou puxar essa caixa na força F2. E quero que ela se desloque na direção de X. Ó. Eu estou puxando para cima, mas quero que ela se desloque aqui. Quem é o ângulo entre a força? Deixa eu fazer só o esquemazinho aqui, ó, o teoremazinho. Quem é o ângulo
Por isso que a matemática é bonita e explica uma porrada de coisa. Quem é o ângulo? Isso que eu gosto de física também. Quem é o ângulo entre a força e o deslocamento? O ângulo é de 90 graus. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem é o cosseno de 90 graus? É zero. Isso quer dizer o quê? Que quando a força e o deslocamento fizerem um ângulo de 90 graus, eu não tenho trabalho. Meu trabalho é nulo, meu trabalho é zero. Eu só vou ter forças, só vou ter trabalho quando esse ângulo for diferente de 90 graus. Por quê, professor? Porque eu tenho um cosseno aqui. Acredita? Ele restringe alguns detalhes. Mas faz todo sentido, não faz? Então, guardem essas informações, né? Guarde essa informação para vocês aí. Depois, pessoal, quem quiser esse material aqui de resumos, me diga. Pessoal, eu quero. Se as primeiras pessoas que forem querendo, eu dou. Eu grampeio, embalo, passo um álcool gel e deixo lá na escola. Aí depois você passa para pegar, tá bem? Quem tiver interessado, passa lá na escola para pegar. Eu não vou ficar com esse material todo, pessoal, porque eu tenho rinite alérgica. Então eu ficar com esse monte de papel aqui vai me dar uma espirradeira medonha. E nós vamos ter aula aí, muita aula ainda online ainda. Então precisa ter esse material. Sempre tá renovando esse material para vocês. Entendido? Show de bola. Então, continuando. Aqui até agora foi lei dos cossenos. Eu tenho também um negócio chamado... Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem. Eu tenho um negocinho também chamado, que ela é bem mais tranquila, chamada lei dos senos, né? Tenho novamente aqui a minha figura, né? O meu triângulo, ângulo alfa, beta e gama, né? Só que agora aqui eu tenho relações de seno, ó. Perceba que eu não tenho mais produto. Eu tenho o que? Divisões. Ó, esse lado A dividido pelo seno do ângulo oposto a ele vai ser igual a quem? Vai ser igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Entendido? Sempre vou ter essas seguintes situações. E aqui esse 2R vem por quê, professor? Esse 2R é de 2 vezes o raio. Por quê? Porque eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter uma circunferência e eu vou ter esses triângulos inscritos nessa circunferência. Então, se eles estão aí dentro dessa circunferência, eu vou ter também buscar esse raio. Se você observar daqui, ó, daqui para cá, a distância de B até P, ele é um diâmetro. Quem é diâmetro? Diâmetro é igual a do... Deixa eu pegar aqui. Diâmetro de qualquer circunferência, ele é 2 vezes o raio. Então, eu sempre vou ter que ter cuidado com isso aí. Entendido? Essa lei dos cossenos, lei dos senos. Como o nosso tempo está um pouco mais apertado, eu vou deixar para comentar ela de maneira mais específica depois. Mas ó, perceba que o cálculo dela é mais tranquilo. Ó. É um cálculo de divisão e de proporcionalidade. Eu digo que essa situação é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a 2 vezes o raio. O raio por quê? Porque eu tenho esse meu triângulo inscrito dentro de uma circunferência. Ele está dentro da circunferência. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Se eu pegar bem aqui, se eu observar, ó, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo bem aqui, ó. Né? Que é o ângulo φ, que é a letra grega chamada φ. Se eu pegar aqui, o que eu vou observar? Se eu disser assim, ó, seno de φ é igual a quem? Quem é o seno dele? Cateto oposto. Tá? Cateto oposto. Dividido por quem? Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É a distância de B até D. Só que tem um detalhe. A distância de B até D, ela é igual ao diâmetro. Um diâmetro. Que é igual a quem? 2 vezes o raio. Então o que eu vou ter aqui, ó? Seno de alfa é igual a dividido por 2 vezes o raio. Se eu multiplicar isso aqui meio pelos extremos, eu vou observar o que? A é igual ao seno de alfa vezes vezes, é o que eu estou fazendo, a matemática básica até agora. A aplicaçãozinha vezes 2 vezes o raio, né? E se eu reorganizar isso aqui, eu vou dizer o que? Que 2 vezes o raio, isso aqui está dividindo, ele está multiplicando, tá? Ele vai aparecer o que? Dividindo. 2 vezes, não, é o seno de φ.
O que eu fiz, ó? Seno desse triângulo aqui, ó. Quem é seno? Cateto oposto, o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Ó, é a distância de B até D. De B até D. Só que tem um detalhe. A distância de B até D, ela não passa pelo seno da circunferência, então ela é quem? Ela é um diâmetro. Quem é diâmetro? 2 vezes o raio. O que eu fiz aqui? Seno de φ é A dividido por 2 vezes o raio. Multipliquei meio pelos extremos. A igual a quem? Seno de φ vezes 2R. Se eu fiz isso, aqui eu só reorganizei, ó. Peguei o que? Peguei esse seno que estava multiplicando, ele apareceu o que? Dividindo. Então o que foi que eu obtive? Seno do meu ângulo oposto vai ser igual a 2 vezes o raio. Isso aqui é quem? Lei dos cossenos. Vai ver exemplos e vai comentar sobre isso aí. Mas a visão é uma só. Entendido? A visão, faz como, galera, pega a visão. A visão, ela é uma só dessa interpretação trigonométrica. Tá bem, pessoal? E a última parte que eu quero comentar com vocês é a parte de área do triângulo. Todo mundo sabe, vocês estão careca de saber, que a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Professor, onde é que a gente aprende isso aqui? Lá no sexto ano. Sexto ano fundamental. Né? É um conteúdo que eu não passei para o sexto ano ainda, mas irei passar para eles ainda. Tá legal? Ainda eu vou passar para eles também. Aí o que vai acontecer? Aqui eu tenho um triângulo acutângulo. O que quer dizer um triângulo acutângulo, professor? Que os ângulos internos dele têm medidas menores que 90 graus. Entendido? Os ângulos internos dele, cada um ângulo desse. Aí se eu somar todo mundo, tem que dar quanto? 180 graus. Vamos lá. Né? Tá aqui meu triângulo acutângulo. Né? Tem os ângulos alfa, beta e gama. Agora eu estou falando de área do triângulo. Vamos lá. Se eu quero calcular a área desse triângulo todinho aqui, ó, a superfície dele, como é que eu vou fazer? Quem é a área do triângulo? É base, tá aqui a base, vezes essa altura aqui, ó. Entendido? Até aí tranquilo, né? Até aí tranquilo. Vamos supor que eu pegue o triângulo AHC. Eu pego só esse triângulo aqui, ó. Peguei ele todinho, peguei? Vamos fazer o seguinte. Quem é o seno? Quem é o seno? Seno de gama é igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que quem é o cateto oposto? É a altura. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse valor de B aqui. Vou botar hipotenusa. Valor de B. Então o que eu vou ter? Seno de gama é igual a altura sobre B. Está aqui, ó. A altura sobre B. Vou multiplicar meio pelos extremos. Vai ter quem? Eu vou descobrir que a altura vai ser igual a quem? Seno de gama vezes B. Ou então B vezes seno de gama. A ordem dos fatores não altera o resultado. Entendido? Ó, a altura é B vezes seno de gama. Vamos pegar... lá no começo eu comecei afirmando para vocês que o quê? Que qualquer área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei, ó, a área. Quem é? Quem é a base da minha figura? Base é o A. Vezes. Quem é a altura do meu fio? É a altura H. Só que agora a altura é quem, ó? A altura é igual a quem? B seno do ângulo. B seno do ângulo. Dividido por quanto? Dividido por 2. Por isso que eu também tenho essa equaçãozinha aqui. Aqui, pessoal, muito importante. Porque ela é uma relação que ela fala de lados e fala de ângulo. Entendido? Essa aqui não fala de ângulo. Ela fala simplesmente de lados. Essa aqui fala de lados e de ângulos. Então você tem que ter uma atenção redobrada a esse tipo de equação aqui, que é uma das formas trigonométricas também. Perceba que eu estou utilizando aqui relações de seno e cosseno. Usei tanto o cosseno na parte física e agora também estou usando o seno. Não, usei o cosseno na parte física e também usei o cosseno e agora estou usando o seno nessa parte matemática, que é o cálculo de área, que às vezes também é importante para uma questão de física, de química, de outras coisas, tá entendido? A área de atuação, a área de aplicação, esses detalhes, entendido, galerinha? Então, tenha o máximo de cuidado nesses recortes que a gente está fazendo, nessas situações que nós estamos elencando para vocês aqui, beleza? Então, leiam o material, vou passar as páginas para vocês lerem, assistam esse vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, retirem as dúvidas e me passem as dúvidas, para que eu possa estar aplicando as atividades com vocês, entendido? Então, por favor,
tente extrair o máximo desse vídeo, que foi um resumão, para a gente poder estar aplicando para vocês, o máximo dessa aula aqui. Algumas demonstrações eu farei em vídeos extras, para que vocês tenham também essa demonstração. Mas do mais, é essa parte aqui. Vão tirando os prints, vão fazendo anotações. Quem quiser o material, quem quiser esse materialzinho, quem quiser esse materialzinho, eu vou estar dando. Aí se quiser estar compartilhando com um colega, peça para tirar xerox, né? Algum desses materiais eu vou deixar lá na escola, no patronato. E quem quiser vai lá, pega, tira xerox, entrega para os colegas. Fica à vontade, tá bem? Forte abraço e fiquem com Deus. Deixa o like no vídeo aí, por favor, se inscreve no canal para ajudar a gente também. Legal? Valeu!